Oi pessoal, tudo bom? A ideia dessas videoaulas aqui, dessas videoaulas novas, é focar um pouquinho no som das palavras em inglês. Porque o que acontece é que nas outras videoaulas a gente acaba não focando muito na pronúncia, né, das palavras. A gente vê, na verdade, essa pronúncia, um detalhezinho ou outro, um som ou outro que é um pouco mais particular da língua inglesa, talvez um som ou outro que a gente não tenha com tanta frequência em português. A ideia é justamente essa, é a gente ver com um pouquinho de mais calma então, né? Nem que seja um pouquinho mais forçado esse som, ou de uma maneira ou outra, como é que a gente faz essa pronúncia dessas certas palavrinhas, né? Por exemplo, a gente pegar então as primeiras aulas que a gente teve, a gente vai pegar essas duas palavrinhas aqui, a gente tem o don't e o doesn't, certo? O que acontece é que, muitas vezes, dependendo do lugar que você vai, ou dependendo da situação, igual ao português, o pessoal que fala inglês, eles acabam comendo ou um pedaço da palavra, ou não sei, o começo ou o final, eles acabam sumindo com alguns sons. É muito parecido, se a gente pegar em português, por exemplo, a gente pega, né, o que você quer? Né? Uma pergunta em português bonita, aí simples. Só que na vida real é só a gente prestar atenção. Na rua, a gente não fala o que você quer. A gente vai falar alguma coisa parecida com o que você quer. A gente acaba cortando, né, um monte de som, emendando outros sons, e o mesmo acontece em inglês. Então, tomando essas duas palavras, por exemplo, a gente tem o don't, mas muitas vezes eles acabam comendo esse som do T no final. Então, eles vão ter uma coisa parecida com don, né? E a mesma coisa vale para o doesn't. Então, eles vão ter uma coisa parecida com doesn't, né? Tem esse N, ele acaba sempre, é um som que acaba meio que saindo pelo nariz, né? Don't, doesn't, né? Então, tenta fazer o experimento aí em casa. Vamos pegar umas frases aqui que eu acho que ajuda a ver um pouquinho. Então, por exemplo, a gente tem aqui I don't eat, seria eu não como, né? Então dá para perceber, ó, I don't eat, né? Então a gente vai ter esse T do don't sumindo. E esse E com A do eat, ele tem um som de I, né? E acaba fazendo bem forçado esse último T, né? I don't eat, né? Mas vamos ler primeiro aqui, ó, olha só. What do you eat? When do you drink? Where do you drink water? How do you drink water? Todas essas frases aqui que a gente separou, elas têm alguns sons bem peculiares do inglês, né? Então, por exemplo, a gente tem esse don't, a gente acaba comendo esse T final. No eat, você tem um E e um A junto, que dá esse som de I, mas a gente tem esse T, que então é um som mais forte, eat, né? A gente tem o WH do what, do when, do where, né? É como se fosse um som de U, a gente meio que tem que fazer um bico, né? Com a boca, né? Com os lábios para poder falar esse som. Tem o som do how, que é esse H, né? O ar passa pela garganta direto, né? E esses sons são os sons que são o tema das próximas aulas. Então essa aqui é mais uma introdução, mas as próximas aulas de som também, no final de certos módulos aqui do nosso canal, vão falar especificamente de um tipo de som. É legal para dar uma olhada, para ir acostumando, então a gente vai meio que se policiando a tentar falar sempre de um jeito... Não diria que existe um jeito certo ou um jeito errado, mas o jeito mais próximo de como falantes nativos de língua inglesa, seja americano ou inglês, acabam falando isso. Então, tem mais algumas frases aqui para a gente ver. Vamos dar uma olhadinha nelas também. E assim a gente já encerra. Olha só aqui embaixo. It, que é o pronome neutro, né? Ele ou ela, tem o mesmo som de eat, de comer. Né? Praticamente é um som muito parecido. E acho que a gente consegue ver isso nas frases aqui de baixo. Olha só. It eats bread. It doesn't eat bread. Does it eat bread? Então você tem um caso aqui, né? Que tem dois sons parecidos, duas palavras com som muito próximos, que é o eat, de ele ou ela, e o eat, de comer. E a gente tem uma coisa curiosa, porque o E e o A do eat tem esse som de I. Né? É um pouco viagem, na verdade, é um pouco de filosofia, vamos colocar assim, né? Mas viaja comigo aqui que a gente consegue ver um pouco melhor. Esse E e esse A tem um som de I, né? Mas é uma coisa curiosa, porque bread, que é a palavra pão em inglês, tem um E, tem um A no meio, mas eles não têm som de I, eles têm um som de E, né? Então, bread. Então, é uma coisa que acaba mudando. E o que é legal ver também é que o T do eat, de ele e ela, também é um T bem freado, ele é bem brusco, né? Igual o eat, de comer. É como se fosse uma parada de caminhão, né? Eat. Né? Você tem uma soprada no final do T. A questão não é fazer o som forçado, mas a questão é meio que tentar mostrar aqui como que esses sons se comportam em inglês. Para aos pouquinhos a gente tentando deixar esses sons bem de uma forma natural quando a gente for falar, bem natural na boca mesmo.
beleza? Pessoal, a aula de hoje foi rapidinha, foi só uma introdução, mas vê as próximas também que a gente vai ver um pouco melhor uns exemplos de cada um desses sons, beleza? Então um abraço, até mais!